emprestado aqui, ó. Erivelton Moreira, jornalista, facilitador sistêmico em saúde. Hoje eu trabalho com enneagrama, constelações familiares e fitoterapia. E acontece que a gente tem na nossa sociedade sempre aquela história de tem que fazer cirurgia. A pessoa tem que fazer cirurgia. E na maioria das vezes, como eu tenho mostrado para vocês, as causas são emocionais. Como é que eu posso fazer cirurgia numa raiva? Como é que eu posso fazer cirurgia num estresse emocional? Como é que eu posso fazer cirurgia se uma pessoa está em conflito, por exemplo, com a mãe dela, com o pai dela, com o filho dela? Então, nem sempre as cirurgias são adequadas. Eu mesmo já fiz cirurgia e foi bom. Então, eu não sou contra, eu não falo mal de médico. Eu apenas observo o seguinte: em toda e qualquer ação na área de saúde, a gente tem que saber a causa para depois chegar numa solução e não ir fazendo uma solução que seja mais fácil para o sistema, mais fácil para o médico, que vai ganhar mais dinheiro, por exemplo. Então, isso, alguns médicos fazem isso. Eu conheço muitos médicos que primeiro procuram estabelecer uma causa. Então, por exemplo, problema de tireoide. O que é problema de tireoide? O ano passado e em 2020, por causa das restrições da pandemia, muita gente ficou com problema de tireoide, especialmente mulheres idosas. E por quê? Porque você coloca uma avó, por exemplo, uma mãe que tem diversos filhos, tem netos e tudo mais, e passou meses e meses sem contato com nenhum deles, tendo que ficar longe dos seus parentes, porque na pandemia as pessoas não puderam ter vida social normal. Aí a pessoa pode ficar deprimida, a pessoa pode ficar triste, e a pessoa vai aumentar a sua tireoide. Vai aumentar os hormônios ligados à tireoide. Na verdade, eles chamam de T4 livre. Então, isso não vai ser resolvido com cirurgia. E eu vim aqui, ela é minha amiga, eu sou fã dela, a dona Geralda, está aqui a dona Geralda, que mora no bairro Jardim Atalaia, aqui em Governador Valadares. Então, o ano passado, dona Geralda me procurou e falou: olha, eu estou com uns probleminhas de tireoide. Então, vamos lá. Isso que eu falei se aplica à senhora. A senhora não ficou, por exemplo, 2020, sem contato com os netos, com os filhos, não é assim? Sim. E que? Isso não gerou uma tristeza? Ainda mais a senhora, né? Porque a senhora gosta de estar com gente, Eu gosto. né? A senhora faz trabalho social na igreja, né? Não era isso? Isso. Bom, e aí a senhora procurou médico, eles falaram o quê com a senhora? Falou que a tireoide estava muito alterada e que eu tinha que fazer uma cirurgia, mas só que eu rejeitei. Rejeitou. Ainda bem, ainda bem. Olha aqui, ó. Esse aqui, ó. Orientações pós-operatório. Olha aqui, ó. Ela já estava já com uma determinação para poder ir para a cirurgia. Eu tinha 40 dias para poder fazer essa cirurgia. É a cirurgia. E aí a gente se conhece através do padre Luiz Carlos, né? Isso, e aí a família ficou muito preocupada e começou a falar que eu tinha que fazer a cirurgia. Aí eu pensei no padre, eu falei assim, vou lá conversar com o padre. Aí fui lá e falou comigo, dona Geralda, a senhora não vai fazer essa cirurgia porque é perigosa. Uhum. A senhora não tem idade para isso mais. E a senhora vai tirar todo o hormônio da senhora, a senhora vai ficar uma pessoa inútil. E fala qual a idade da senhora, porque o pessoal olha para a senhora e não sabe a idade que a senhora tem, não. Quantos anos? 82 anos. 82. Faz 83 quando agora? Que mês? Janeiro. Em janeiro do Dia ano que 15 de vem. janeiro. Olha só, 82 anos, e o pessoal queria julgá-la numa cirurgia. Aí o padre falou para mim que não ia fazer. Na hora ele pegou o telefone e ligou para o amigo, que é o senhor.
Aí eu nem tinha muito conhecimento com o A senhor. gente nem se conhecia, não. Aí o senhor não atendeu. Olha O só, telefone a na hora. espetada dela. O senhor não atendeu o telefone na hora. Aí eu peguei, ele falou assim, olha, dona Geralda, ele não atendeu o telefone, mas hoje ainda eu dou a resposta para a senhora. Isso era o quê? Eram as 4 horas. Eu vim embora, mas curiosa, querendo que toda hora eu olhava o telefone ver se ele estava me dando a resposta. Toda hora eu olhava e ele não dava a resposta. Mas eu durmo muito cedo, 9 horas eu já vou dormir. Até 8 horas ele não tinha dado a resposta. Eu deitei, fui dormir. Eu disse, não, eu vou ver. Aí eu levantei, peguei o telefone, ele tinha dado a resposta. O senhor ia Ok. levar o remédio para mim na igreja. Ok. Aí foi que eu comecei a tomar o remédio, mas a médica queria tomar o remédio dela, só que eu não tomei o remédio dela. Aí veja bem, a gente, aquele ditado antigo, do tempo da dona Geralda, a gente tem que matar a cobra e mostrar o pau. Então tá aqui, os exames dela estão aqui, feitos o ano passado, aqui ó, 24 de maio de 2021. E aí começamos o tratamento. Depois, agora, ela procura a médica, tá aqui, ó. T4 livre, ó. Não sei se está dando para vocês lerem aí, T4 livre. Eu vou ler aqui, ó. T4 livre, 1,46 foi o exame de 4 de janeiro. E foi feito agora um segundo exame, ela está com T4 1,35. E a médica falou com ela, ó, agora a senhora não toma mais remédio não, porque vai baixar demais. E agora está tudo normal, não tem que fazer. Isso, Não, Angela? Ela disse que não precisa fazer a cirurgia, eu vou fazer um acompanhamento. Só um de acompanhamento. 6 meses. De 6 em 6 meses. Ok. Dos nódulos, né? Deus nota. Ok. Então, é isso aí. Porque não está crescendo. Estacionou tudo. Mas aí, veja bem. Diz ela que nem diminuiu e nem cresceu, porque dizer que diminuiu, não diminui, não. Não, isso é ela que está falando. Depois nós vamos ver isso aí. Depois nós vamos mostrar para ela Sabe outra a Deus, coisa. né? Eu confio nele. Então depois nós vamos mostrar. Agora, veja bem o que acontece. Além da medicação, a dona Geralda começa a retomar as suas atividades sociais, a ser visitada pelos filhos, a voltar às suas atividades na igreja. Porque... Voltar a trabalhar de novo, que eu estou trabalhando, fazendo meus artesanatos. Exato. Então, a gente vê, tireoide é um problema essencialmente emocional. Você não vai resolver isso com cirurgia. Você imagina, corta uma pessoa para resolver o problema e o emocional dela continua abalado. Ela continua triste, continua distante dos familiares. Por exemplo, um exemplo, uma pessoa que está, né, dona Jota, está brigado com a mãe, não conversa com a mãe, aí a tireoide aumenta, porque gera tensão emocional. Faz uma cirurgia e continua sem conversar com a mãe. Vai ser um desastre. Verdade. Não é isso? Então está comprovado, gente, está comprovado. O caso da dona Geralda está comprovado, documentado. Você tem que primeiro saber a causa. A causa da dona Geralda é uma senhora do tempo, do valor do trabalho, de ajudar as pessoas. E de repente para tudo, fica dentro de casa, não consegue receber as visitas nem dos filhos por causa da pandemia. Aí vai gerar tristeza. É natural que isso acontecesse. E aí vem as doenças. Então, médicos, vamos falar para os médicos agora. Vamos ter mais, assim, vamos olhar mais as causas de uma doença e não partir imediatamente para uma cirurgia. Nós aqui não temos conflito com a medicina, eu já fiz cirurgia, foi muito bom, eu me salvei com remédios químicos uma vez, quando eu sofri infarto, então eu não conflito com a medicina. Mas eu acho que cada caso é um caso, porque a nossa vida é única, né, dona Geralda? Isso. Cada um tem uma história, cada um sabe, como dizia antigamente, cada um sabe onde é que o calo aperta. Não é assim? Então é isso, o aconselhamento é esse, né? Vamos saber primeiro as causas para depois não ficar se enfiando em cirurgia. É isso aí. Eu não quero fazer cirurgia, não. Pois é. Gente, gratidão a você pela sua audiência. Até mais. Um abraço. Aqui, ó. Tá ao vivo, já tem gente comentando lá na Geralda.